sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia. Agir, eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser, mas tenho que querer o que for. O êxito está em ter êxito e não em ter condições de êxito. Linda reflexão de Fernando Pessoa. A habilidade de número 6, discutir e avaliar usinas de gerações de energia elétrica, termoelétrica, hidroelétricas, eólicas e etc. Suas semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais, como essa energia chega e é usada em nossa cidade, comunidade, casa ou escola. Tema da nossa aula de hoje, meus amores, como estabelecer o equilíbrio ambiental. Todo o conteúdo vocês irão encontrar no livro didático de vocês a partir da página 217. Quando nós falamos de equilíbrio ambiental, precisamos ter a plena concepção que estamos falando em equilíbrio ecológico. Estamos falando sobre uma relação estabelecida entre organismos que são vitais para a manutenção de espécies. A extinção de determinadas espécies ou população pode acabar afetando o equilíbrio ecológico existente em uma comunidade. Fatores de equilíbrio induzidos pelo homem. Então, quem é que induz esse desequilíbrio? O homem. Nesta categoria encontra-se todos os tipos de estresse produzido pelo homem na natureza. Então, o homem causa problemas socioambientais, O homem causa problemas socioambientais como poluição atmosférica, poluição dos rios, dos lagos, poluição dos mares e oceanos. Desmatamento de florestas, matas ciliares e mangues. Professor, o homem causa todos esses problemas? O homem causa todos estes problemas. Quando nós falamos desses equilíbrios ambientais e impactos ambientais, vem redução do desperdício de recursos naturais. Nós temos aí água, energia e insumos e desenvolvimento sustentável. Escassez. O que seria uma escassez? Falta de fertilizantes no solo. Então, falta proteínas no solo e por esta razão o solo fica escasso. Há essa escassez. Ressecado. Em outras palavras, hoje, cerca de 250 milhões de pessoas em 26 países já enfrentaram escassez crônica de água. Professora, faltou água? Faltou. O Nordeste tem sofrido muito com essa escassez de água. Hoje, tem melhorado em alguns aspectos, mas tem sofrido muito. Em 30 anos, esse número saltará para 3 milhões. Pessoal, precisamos ter plena consciência do recurso que nós temos natural, que é a nossa água. E o desperdício no Brasil chega a 40%. As principais causas são instalações mal conservadas, desperdício na irrigação e falta de conscientização da população. Professora, falta de conscientização, sim. Nós temos aí na imagem alguém brincando com a água e outro lavando a calçada. Pessoal, trazendo para o nosso dia a dia, o que nós podemos fazer para evitar o desperdício? Eu posso lavar uma roupa, pegar a água, armazenar e usar depois essa água para lavar minha calçada. Há algum problema? Não há problema algum. E nós temos o que? Evita o que? O desperdício.
uma ação consciente. Quantidade de água disponível. A quantidade de água doce, ou seja, potável, disponível para o consumo é extremamente escassa. Distribuição da água no planeta, 97,5 nos oceanos, 1,8 em geleiras, 0,6 nas camadas subterrâneas, 0,15 nos lagos e rios, 0,005 de umidade do solo. Professor, essa umidade do solo, isso gera quanto? 0,05, 0,009 em forma de vapor, 0,0004 na matéria viva. Professora, é isso mesmo. Então, vamos evitar desperdício. A poluição. A poluição das águas decorre principalmente dos despejos de esgotos e efluentes industriais sem prévio tratamento. As pessoas jogam dejetos sem tratamento nenhum. Esses dejetos são poluentes, são principalmente de indústrias. Eles vão aos córregos. Professora, outras formas de poluição: agrotóxicos, impermeabilização urbana no solo, disposição inadequada de resíduos. Desequilíbrio ecológico. A preocupação com o ambiente começou na década de 1970 com o pensamento de que o bem-estar dos povos pudessem ser afetado. Olha lá, na década de 70, as pessoas já se preocupavam com o quê? Com o bem-estar. E que não pudesse ser afetado. A preocupação com o quê? Com o meio ambiente. Os primeiros documentos sobre a poluição são da época do Império Romano. Então, lá no Império Romano, já tinham documentos sobre poluição. As pessoas poluindo. Quem é que polui a natureza? O homem. Quem é que gera impacto ambiental? O homem. Quem é que gera impacto socioambiental? O homem. Nós temos aí na nossa imagem pessoas coletando objetos recicláveis num terreno sanitário ou num aterro sanitário. Esse aterro sanitário, algumas pessoas sobrevivem de recicláveis ou de objetos recicláveis. Esse lixo que eles estão coletando é reciclável. Ô, professora, mas em relação aos plásticos, plástico não é reciclável. E são altamente poluentes. Plásticos são altamente poluentes. Cidade é uma manifestação cultural humana, um sistema urbano e não um ecossistema. A cidade é um centro de importação, consumo e exportação de matéria de energia. Vista do rio Tietê, de vários carros poluindo o ar em São Paulo. Professora, lá em São Paulo, essa quantidade de carros polui. É poluente? É sim, e nós sabemos que São Paulo é uma metrópole e, infelizmente, é poluente. Muito poluente. Inclusive o rio Tietê, ele recebe grande quantidade de poluentes. Efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno atmosférico que consiste na concentração de gases
em torno do planeta. Então, o efeito estufa é o quê? É um fenômeno atmosférico. E consiste em quê, professora? Consiste na concentração de gases em torno do planeta. No entanto, há sinais de que as atividades humanas têm intensificado o efeito estufa. Infelizmente, a fumaça que sai das chaminés industriais é um ativo agente poluente da atmosfera. Professora, aquelas chaminés, sim, elas são altamente poluentes. Ô, professora, a poluição por petróleo, o petróleo vaza e se espalha no mar ou no rio. A mancha recobre a superfície das águas e mata quem, professora? Fitoplâncton e zooplâncton. Sem a luz do sol, os organismos produtores param de fazer fotossíntese. Nós sabemos que a fotossíntese acontece por alguns animais aquáticos, mas também pelas plantas, que são seres fotossintetizantes. Mas com essa mancha de óleo, consegue realizar fotossíntese? Não, infelizmente, acaba matando esses seres. A quantidade de oxigênio diminui e outras espécies acabam morrendo. Os peixes da superfície morrem por quê, professora? Por intoxicação. Professora, em virtude dessa mancha tóxica, os peixes morrem pela falta de oxigênio e por intoxicação. Peixes que vivem no fundo se alimentam de resíduos, morrem envenenados. Então, essa mancha de petróleo, ela vai ao fundo e os peixes se alimentam dela. Infelizmente, eles são envenenados e morrem. Principais pontos onde podemos economizar energia. Gente, nós sabemos que economizando energia, iremos economizar recursos naturais também. Então, desligue o computador após o seu uso. Opte por comprar equipamentos com baixo consumo de energia. Olha a dica. Desligue após o uso. Opte por comprar lâmpadas fluorescentes ou de LED. Quando forem comprar lá as lâmpadas, papai, mamãe, vamos ter a consciência lá. Pessoal, vamos conscientizar nossos familiares. Se eu não estou em algum cômodo da minha casa, o que eu faço? Desligo a lâmpada. Quando for precisar trocar aquela lâmpada, eu vou optar em comprar lâmpadas fluorescentes ou de LED. Quando estiver usando equipamento de limpeza, como aspirador de pó, evitar utilizar estes equipamentos por longas horas. Às vezes nós deixamos lá ligado, onde poderíamos usar rapidinho. Refrigeradores e ar-condicionado, desligar após o uso. Olha, eu tenho ar-condicionado no meu quarto, na minha sala. O que eu faço? Se eu estiver usando, eu deixo ligado. Se não estiver usando, eu vou lá e desligo. Utilizar a temperatura entre 18 graus e 23 graus. É uma forma de economizar? É uma forma de economizar.